Querem um Brasil burro e ele está emburrecendo. Antes de entrarmos no nosso assunto de hoje, peço que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe o seu joinha para dar relevância aos vídeos. O Brasil, atualmente, é o país que mais tempo está sem permitir que as crianças vão às aulas. São 42 semanas sem aulas, desde o início da gripe chinesa. A média, na maioria dos outros países, é de 10, 12, 15, 20, no máximo 25 semanas. Nós, até hoje, não permitimos que os nossos alunos, nossas crianças, vão à aula. E o país vai assim emburrecendo. Por quê? Porque hoje em dia, se a gente for ver, mais ou menos de 80 a 90% das nossas crianças estudam em escola pública, sem plataforma educativa, sem teleaula, e essas crianças estão como? Elas estão em casa. Alguns pais conseguem fazer essas crianças estudarem, mas sem uma orientação de um professor. Elas ficam em casa lendo, vendo TV, jogando videogame, brincando, dependendo da idade, porque eu estou falando de criança, ali dos seus 5 aos seus 12 anos. Essas crianças são o futuro do Brasil. É nessa idade, dos 5 aos 12, que se forma o intelecto de uma pessoa, que se tem aquela formação básica para o resto da vida. E já se provou que é nessa idade que a criança vai aprender não só a ler, escrever as 4 operações matemáticas, mas também é nessa idade que a criança vai aprender o relacionamento, o convívio com outras pessoas. Ela vai aprender o sim, o não, o muito obrigado, o com licença, o por favor. Se a criança não aprende nessa idade essas coisas básicas da vida, mais tarde, após em torno dos 15 anos para cima, 15, 18, 20, 25, ela não aprende mais. Então não adianta. Se as crianças não aprenderem nessa primeira fase essas coisas que eu falei agora há pouco, principalmente o conviver social, e as matérias básicas, o português, a matemática, eles não aprendem mais tarde. Por isso que nós temos aí no Brasil, já vem uma geração perdida, e vamos ter outra agora, de analfabetos funcionais, que não sabem se Brasil é com Z ou com S, que não sabem se onde vai um C, um C cedilha, um CH, um 2 S. E isso é muito sério, porque daqui 10 anos, não vamos muito longe, daqui 10 anos, essas crianças que estão com 12 vão estar com 22 e vão estar entrando no mercado de trabalho. E não vão ter como entrar no mercado de trabalho numa função, vamos dizer assim, mais bem remunerada, porque não vão ter o conhecimento básico. E essas crianças vão ficar extremamente revoltadas, extremamente apáticas, extremamente depressivas, e tudo isso vai gerar
para um futuro próximo, né, uma geração mais ou depressiva ou violenta, né, porque por onde tu não acha, né, não, que as pessoas te valorizam, tu vai querer te valorizar de outro jeito, né? Tipo assim, eu não consigo me valorizar para conseguir um emprego, para comprar um tênis Nike que custa R$ 1.200. Ah, muito bem, eu vou pegar o tênis do primeiro que passar. É assim que surge a violência, né? É com a falta de educação. E aí se pergunta, né, a quem interessa esse tipo de coisa? Né? Eu estou fazendo muita pergunta aqui no canal, mas é para as pessoas pensarem. No vídeo passado eu também fiz muitas perguntas. E aí eu pergunto novamente, a quem está interessando esse tipo de coisa, de emburrecimento da nação? Né? A gente sabe a quem interessa, né? A esquerda. Por quê? Porque eles ainda têm planos de voltar ao poder, né? E para que isso aconteça, para que isso seja mais fácil acontecer, né, interessa uma nação burra, né? Uma nação onde as pessoas vão votar porque são obrigadas para votar, chega lá, né, e aperta qualquer tecla ou aperta a tecla do amigo, do vizinho que é candidato pelo partido XYZ lá de esquerda. Ah, vou eleger o fulano porque eu conheço ele, e aperta, né? Ou aquele cidadão que fala bonito, né, que há 200 anos está lá, já é deputado federal, já é deputado estadual há 5 mandatos, né? É de esquerda, mas fala bem, vai lá, visita, dá uma caixa de leite, né, conversa, promete, daí vai lá e ganha o voto, né? As pessoas, se não tiverem estudo, não lerem bastante, né, não pensam, e não pensando elas seguem a vida. Para que eu vou me preocupar com política? Né? Se eu vou viver aí até os 50, 60 anos, pois quem ficar, quem vier depois, que se lixe. Não é assim. A gente tem que deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, um país onde eles possam viver, né? Que não seja uma zumbilândia. E é com essa toda a minha preocupação nesse vídeo, meu questionamento, né? Já foi amplamente divulgado na mídia, inclusive, né, e por diversos médicos, que as crianças nessa idade escolar, né, dificilmente pegam a gripe chinesa. E quando pegam, elas são assintomáticas na maioria das vezes, né? Ou é muito raro que tenha alguma coisa mais grave, né? E as pessoas que vão dar aula, os professores, funcionários das escolas, da secretaria, da biblioteca, a merendeira, todo aquele pessoal que se envolve na escola, se cuide, use máscara, passe álcool gel, disponibilize álcool gel para a criançada, faça a criançada usar a máscara para ir para a aula, né? Mantenha um distanciamento maior das classes, né? Faça um rodízio, né? Segundas, quartas e sextas vai 50% da turma, terças, quintas e sábados vai os outros 50%. Ah, mas não pode, porque o professor trabalha de segunda a sexta, no sábado ele tem que descansar. Bom, na época que eu me formei, né, a gente fazia um juramento como professor, né, pela verdade, né, em primeiro lugar, e por trabalhar, né, em prol da educação, né, para trabalhar em prol da educação, tentar garantir que haja educação de boa qualidade para os nossos alunos, né?
com o nosso máximo esforço. Não sei, talvez hoje em dia o pessoal se forma, vai lá, pega o canudo, vai embora, não faça mais juramento, não faça mais nada, né? Mas na minha época era assim, a gente prometia, né, pegar o aluno pela mão e levá-lo até a educação. Mas tudo bem, né? Daí não pode porque o professor trabalha de segunda a sexta. Ou também, como tem várias entidades aí de sindicatos de professores exigindo que todos os professores sejam vacinados para poderem dar aula, né? Exigindo que todos os professores que têm alguma comorbidade não vão trabalhar, exigindo uma série de coisas. Os sindicatos não querem que o professor trabalhe, né? Por quê? Porque o sindicato, a maioria deles, não digo todos, mas a maioria dos sindicatos no Brasil, né, eles foram criados, né, para serem representativamente a representação das classes trabalhadoras, né, para garantir, né, os direitos dos trabalhadores, né, e garantir que os patrões não abusassem. Foi isso que foi criado os sindicatos. Mas com o tempo, né, hoje em dia vê-se que a maioria dos sindicatos, né, são um braço de partidos políticos, né? São braços, inclusive, que ajudam no financiamento de campanhas de partidos políticos, né, e de divulgação de ideologias, né? Então, principalmente sindicatos ali em todo o Brasil, de professores e coisas, estão exigindo que os professores sejam amplamente vacinados antes de começar a dar aula, que os professores não podem dar aula por causa que está num período de crise, que fazem todo tipo de exigência para barrar a ida do aluno até a escola. Tem escola aí que já se preparou, né, que está com todas as exigências tomadas, com álcool gel, com distanciamento das classes, com higienização, estão fechadas, porque os professores simplesmente se recusam a trabalhar, né? Nas redes públicas é pior ainda, né? Eu, em algum momento da minha vida, também jurei, né, defender a escola pública, e eu procuro fazer isso, né? Eu acho que a escola pública é um baluarte da nossa nação, né? Sem a escola pública, o Brasil não seria 10% do que é hoje, né? É na escola pública que 90% das pessoas que hoje são médicos, advogados, engenheiros, arquitetos e todas as profissões se formaram no início da sua vida letiva, né? Eu acho muito importante a escola pública. Eu acho que ela merece ser valorizada, né? Mas os professores têm que pensar que a sua obrigação é levar o aluno pela mão até o final da sua carreira letiva. Ensinar o que? A sua matéria, a sua matemática, o seu português, a sua geografia, a sua história, a sua filosofia, né? Mas sem ideologias de nenhum tipo, né? E trabalhar para isso, dedicar a sua vida para isso. As minhas professoras de primário eram pessoas exemplares, elas viviam para aquilo. As minhas professoras de faculdade também, né? A minha orientadora, eu ia na casa dela e a gente passava fins de semana fazendo o meu TCC, meu trabalho final de graduação. Eram pessoas que se dedicavam a isso. E hoje a gente não vê mais isso, né? A quem servem esses interesses? Já dizia Monteiro Lobato, né? Uma pessoa que escreveu lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Narizinho, Pedrinho, né? Esses personagens, já dizia Monteiro Lobato, né? Uma nação se faz com homens e livros, né?
E isso é uma verdade. É talvez a verdade mais arraigada, né, que a gente pode ter. Né? Uma nação se faz com homens e livros, como dizia Monteiro Lobato. Né? Nós precisamos lutar, patriotas, né, para que as escolas reabram, para que os governadores e prefeitos, né, de esquerda que estão aí impedindo até que se abra comércio, que permitam que pelo menos, já que não querem que trabalhe, que não sei o que as pessoas ganhem o seu sustento, mas que permita que uma futura geração que está vindo aí, né, que já está aí com 5 a 12 anos, né, vá à escola, estude, tenha a sua preparação intelectual, tenha a sua preparação didática, né, para não chegar logo ali a 10, 12 anos, né, que é logo ali, 10 anos passam rapidinho, e seja um inepto funcional. Não saiba fazer uma conta, não sabe escrever um texto devidamente bem escrito e não consiga um emprego. Ou o pior ainda, que as firmas disponibilizem vagas e não tenham quem trabalhe. Isso já está acontecendo. Tem muitas empresas, muitas indústrias que têm que fazer convênios com o Senai, com esses órgãos de treinamento, para treinar futuros funcionários. Ou seja, eles vão nessas empresas, fazem um convênio, o Senai capta funcionários, treina-os para depois repassar à indústria. Porque hoje em dia as pessoas não sabem nem o beabá do trabalho. Né? E isso está só piorando. Né? Nossa luta é, vamos exigir dos nossos políticos. Agora estamos com um presidente da Câmara novo, um presidente do Senado novo. Vamos passar e-mails para ele, para que haja uma exigência por parte do Senado e da Câmara, que se faça um projeto de lei que determine, né, que criança de 5 anos em diante não pode ficar fora de sala de aula, a não ser por, né, uma doença da própria criança, mas que não pode ficar fora da sala de aula. Existe um projeto agora na Câmara dos Deputados, né, para a homeschool, né, ou seja, estudar em casa, que a criança poderá estudar em casa, fazer as provas em casa, né, e ter a sua certificação, né, tipo primeiro e segundo grau. Né. Se aprovado, vai ser uma chance para essas crianças. Mas daí o pai vai ter que se envolver e o pai vai ter que ter o conhecimento para passar para essa criança. Né? Porque só pode passar um conhecimento quem o tem. Né? Por isso que se tira uma faculdade. Né? Não é por bonito. Né? Tu só pode passar um conhecimento a outra pessoa se tu o tem. Né? A homeschool é muito boa. Né? Talvez com a tecnologia os pais lá contratem professores particulares, né, que deem aulas, videoaulas, ou vão visitar a criança, mas que ele não leve a criança na escola. Mas isso é um futuro, isso nem foi aprovado ainda na Câmara. O que nós temos que lutar hoje em dia é para que nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, né, vão à aula, que as escolas reabram, que as escolas façam rodízio, se organizem da melhor maneira possível, mas que as crianças tenham aula, sim, presencial. Né? Porque, como eu já disse, mais de 80%, talvez mais de 90% das crianças brasileiras não têm teleaula. As escolas são públicas, a escola pública no Brasil não tem teleaula. Alguns professores talvez estejam se organizando e tentando dar particularmente aos seus alunos aula, mas escola pública, escola privada,
né? Algumas estão conseguindo, com certas plataformas, darem aulas para as crianças, mas são muito poucos, né? Existem algumas plataformas públicas de ensino, mas nada substitui o ir à aula, o conviver com o coleguinha, o conviver com o professor. Nós não podemos simplesmente isolar a criança numa bolha, né? Senão ela daqui um pouco não vai saber sair na rua, não vai saber ir na padaria comprar um pão. Vai ser não só um analfabeto funcional, vai ser uma... eu ia dizer uma palavra aqui, mas... né, vai ser uma pessoa que não vai conseguir fazer nada, né? Essa é minha preocupação, né? Nós já estamos com um ano inteiro de 2020 perdido. As crianças não foram à aula um ano inteiro e isso está se desenhando para 2021 também. Daqui a um pouco vão ser 2, 3 anos sem entrar numa sala de aula. E daí, gente, daí já era, né? Porque é uma criança que durante 3 anos fica sem aprender. Quando entrar numa sala de aula, ela vai penar para conseguir aprender. Vai ser muito difícil conseguir ensinar essa criança, certo? Principalmente se ela já estiver chegando naquele limite dos 12 anos. Aí vai ser muito difícil, né? Então essa é a temática do vídeo de hoje, né? Vamos nos empenhar, né, para que nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos vão à aula presencial. Vamos exigir dos nossos prefeitos, dos nossos governadores, dos nossos vereadores, deputados estaduais, né, para que reabram as escolas, né? Mais uma vez eu peço a você que, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho que está aqui embaixo para ser avisado de todos os nossos vídeos, né, que são vídeos que trazem assuntos muito interessantes, né? Também divulgue os vídeos para mais amigos e deixe o seu comentário, né? Ele é muito importante para nós. Eu gosto de ler e responder a todos. E não esqueça de deixar o seu joinha, certo? Como já é tradição no nosso canal, pedimos a Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, que ilumine e guarde a todos nós, as nossas famílias e a nossa pátria, né, nos dando muita paz, muita saúde e muita sabedoria. Que assim seja. Eu vejo vocês no próximo vídeo e muito obrigado pela audiência.